A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu vim aqui trazer para vocês o tema que a gente abordou na célula quinta-feira, que foi ansiedade. A Bíblia ensina que a ansiedade traz peso para a vida das pessoas. O dicionário define ansiedade como um estado de desconforto, preocupação, medo anormal, que não tem uma causa específica. Às vezes esse desconforto é vago, algo que não pode ser facilmente identificado. O que nos leva a viver ansiosos? Vivemos em um mundo onde o mais fácil é viver ansioso. Uma sociedade cujos valores, conceitos de vida e felicidade não combinam com o princípio da palavra de Deus. Dificuldades e subsistência em um ambiente extremamente materialista e individualista. Necessidade de competição crescente que nos acompanha desde a infância. A correria comum das grandes cidades, a mania do instantâneo, presente no caixa rápido, na máquina de refrigerante, no fast food, no lanche, no forno micro-ondas, no consumismo exacerbado para a satisfação de uma compulsão doentia. O viver pelas aparências, em que é avaliado pelo nosso guarda-roupa ou pelo carro na garagem. Tudo isso tem levado as pessoas a andarem cada dia mais ansiosas, também fora outras coisas. Contudo, este não é o estilo de vida que o Senhor Jesus descreveu para os seus discípulos no Sermão do Monte. Ele nos orienta. Por isso vos digo, não andes ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário, que está em Mateus 6:25. Fomos criados e programados para buscar o reino em primeiro lugar, e dia e noite para meditar na palavra. Quando estamos ansiosos, buscamos em primeiramente resolver o que nos aflige e considerando apenas o problema, impedindo a palavra de gerar frutos. Por isso que eu digo, primeiramente é Deus na nossa vida. Ele vai nos orientar, Ele vai nos colocar, nos dar sabedoria e colocar pessoas capacitadas para nos tratar desse problema que é a ansiedade. O que significa para você a expressão não andes cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida? Jesus não está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir suas futuras necessidades materiais. O que ele realmente reprova aqui é a ansiedade ou a preocupação angustiosa da pessoa e que revela a sua falta de fé no cuidado e no amor paternais de Deus. A gente tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. Temos que ter fé que Ele pode nos ajudar. E a partir do momento que a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, a gente vai criando força e tendo fé que realmente vai vencer. Porque quando eu estava muito ansiosa, foi um momento que eu me apeguei mais a Deus. E eu busquei mais a Deus. E assim eu fortifiquei cada vez mais a minha fé. Por isso eu creio e digo para as pessoas que hoje estou curada. Pelo que eu vivi, hoje eu estou curada. Foi porque eu busquei ao Senhor. Eu busquei viver a palavra de Deus. E hoje, graças a Deus, estou bem. Quais são as responsabilidades do cristão para usufruir os cuidados providenciais de Deus em sua vida? Primeiro, obedecer a Deus e a sua vontade revelada. Aqueles que temem a Deus e os reconhecem em todos os seus caminhos têm a promessa de que Deus endireitará as suas veredas. Segundo, na sua providência, Deus dirige os assuntos da igreja e de cada um de nós como seus servos. Terceiro, devemos amar a Deus e submeter-nos a Ele pela fé. A fé em Cristo, se quisermos que Ele opere para nosso bem em todas as coisas. Pois é, gente. E vamos passar mais adiante. Como ficar livre agora? Vou falar de como ficar livre da ansiedade. O que significa o nome Emanuel? Que está em Mateus 1:23. O nome Emanuel significa Deus conosco. Em Mateus, declara que o propósito de vinda de Jesus ao mundo foi tornar uma realidade concreta a presença de Deus entre seu povo. Ao final do livro, Mateus registra a promessa de que Jesus legou aos seus discípulos, eis que estou convosco
todos os dias. Então Deus está conosco todos os dias. Apesar das aflições, das dificuldades, de você estar ansioso, de você estar preocupado, coloque tudo nas mãos de Deus. Tudo nas mãos de Deus, porque Ele está conosco todos os dias. Ele é Deus conosco. Ele faz morada em nós. A ansiedade torna as pessoas egoístas, míopes, incapazes de enxergar o que está fora do seu interesse particular. O ansioso está sempre a um passo de precipitação, no afã de uma ajudinha a Deus, de encurtar o caminho. Tipo, eu costumo dizer que o ansioso ele quer saber mais do que Deus, porque ele logo começa a dizer que vai morrer, que está doente. Ele começa, tipo, como eu estava conversando com uma amiga um dia desses, ela, Amanda, você já teve aquele pressentimento de morte? Eu, mulher, qual é o ansioso que não tem pressentimento de morte? Aí eu digo, gente, a gente não é Deus para saber nem o dia nem a hora. Se a gente for raciocinar, ela também é cristã, a gente vai ver que a gente não é Deus, a gente não é adivinho, que aquilo tudo que está acontecendo com a gente, esse pressentimento, é a nossa mente mentindo pra gente. E a gente não tem que dar moral para as mentiras da mente. E outra coisa que eu digo, o inimigo, ele usa as nossas fraquezas. E a ansiedade, o medo é uma fraqueza, e ele vai cada vez mais tentar te prejudicar com essa tua fraqueza. É isso que o inimigo faz. O único remédio para a ansiedade se chama fé. Confiança em Deus e em seus planos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a qual tem o poder de restaurar o interior do homem e transformando conceitos e valores anteriormente moldados pelo mundo. Uma mudança de visão que possibilita as pessoas a enxergarem um Deus que não falha, que não mente, que não decepciona. Por isso que eu digo, gente, busquem ler a palavra de Deus, busquem viver a palavra de Deus. Porque no momento, como eu disse, no momento da minha ansiedade, eu busquei a Deus e eu busquei ler a palavra, quando eu já estava mais ou menos decidida a viver e a buscar mesmo, a ficar boa, eu passei a cada dia mais a viver e a buscar a Deus e ler a palavra e viver a palavra de Deus. Porque, como eu digo, é Deus. Você tem fé? Como você tem fé? Aqui mesmo diz, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E a gente ouve pela Bíblia, pela palavra de Deus. O que você entende pelo versículo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo? Levar as pessoas a entenderem a necessidade de buscar sempre a palavra de Deus. Em casa, na célula, na igreja, para que se transforme na espada do Espírito Santo de Deus, podendo ser utilizado pelo cristão sempre que necessário, como eu falei, né? Aí a gente busca como ler a palavra de Deus, ter um entendimento. A gente tem que se converter realmente a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, se batizar, ter uma mudança de vida, e a partir desse momento o Espírito Santo, ele habita em nós e ele vai dar discernimento. E a gente vai buscar a igreja, uma cela, um culto, buscar aprender a palavra. E o Espírito Santo vai nos abrir a mente para a gente entender a palavra. Antes de a ansiedade chegar, devemos utilizar a oração, entregando ao Senhor todos os nossos anseios, pois Ele nos entende. Quando deixamos que Deus faça as coisas do seu jeito, ao seu tempo, confiantes no seu propósito, podemos enfim experimentar o descanso e refrigério que só Ele pode nos dar. Gente, eu digo por mim, quando eu estava num momento muito, muito debilitado da minha vida, quando eu orava, quando eu chorava para Deus, a gente se alivia, algo me aliviava. Eu não estava totalmente bem, mas eu sentia aquele alívio em mim, porque era aquela oração sincera com Deus, era aquele choro, era aquele encontro realmente com Deus. Porque muitas pessoas buscam a Deus num momento somente de dor. E nesses momentos de dores, eu chorava para Deus, eu orava. Só que hoje em dia, eu entendo que a gente tem que buscar a Deus sempre. Não é só nos momentos de sofrimento. A gente tem que buscar nas